Sejam bem-vindos à estreia do Grupo de Estudos Braulio Goffman, Seção Bahia. E como não podia deixar de ser, a gente vai começar a gravação dessa série de entrevistas ligadas ao povo de Santo na região de Salvador e região metropolitana, quiçá, talvez pelo interior do estado, com o pai Roberto de Oxóssi, que de certa forma foi importante na idealização da gente expandir o projeto para além da cidade do Rio de Janeiro. Então, pai Roberto, um prazer em recebê-lo aqui, se apresente, seja bem-vindo. Prazer é nosso. Eu sou Roberto do Oxóssi, tenho raízes no Ilha Labaxé, né? Hoje à frente dessa casa aqui de Axé, que é Axé Olodel Milolá. Aqui temos como patrono Oxóssi, né? Não podia deixar de ser. Fale um pouquinho desse Roberto, zelador de santo, Roberto pai de família, Roberto profissional. Pai Roberto, esse homem, pessoa pública que é multifacetada, que é um pouco de várias coisas para compor. É verdade. Pai Roberto é funcionário público federal da UFBA, tá? Com 33 anos de universidade, sacerdote aqui desse terreiro. Né? Esse terreiro já tem aqui localizado há 26 anos, ele está instalado, mas de cargo eu tenho 20 à frente dessa casa. Como sacerdote, né, a necessidade de procurar fazer o melhor pela fé, pelo amor, orixá. Eu digo orixá na minha vida foi primeiramente apresentado pelo amor, né, e depois eu tive que seguir um caminho trilhado aí, né, pelas divindades. E eu digo que hoje o pai Roberto é tudo, é Oxóssi, é Candomblé, é povo de Axé, é povo de santo. Então, aproveitando o gancho, fale um pouco mais pra gente dessa trajetória no santo. Como foi que o senhor chegou no Candomblé? Isso sempre teve na sua vida? O senhor foi entrado no Candomblé? Enfim, como é o acesso? Como é o princípio dessa vida religiosa, dessa caminhada que vai descambar no sacerdócio? Essa caminhada se deu em Maragogipe, né? Eu acompanhei meu pai, ele estava morando em Maragogipe, e minha mãe. Minha mãe logo ficou doente, né, nessa chácara que eles arrendaram. Acabou minha mãe vindo se cuidar e eu fiquei cuidando de meu pai lá. Até porque eles arrendaram por 6, 7 anos, não me lembro bem na época. E lá, o meu primeiro contato, na época ninguém sabia, que eu apagava e quando eu aparecia era com um charuto na mão. Minha mãe, um pouco melhor, ficou sabendo, traz esse menino para cá e me leva para uma sessão, né, que tinha na Manichura, na caixa d'água. Caminhei com minha mãe, chega longe médio, né, foi dar um passe e botou a mão sobre mim, o cara caiu de costas. E aquilo tudo me assustou. Eu corri de um jeito, né, que eu só fui parar em casa, assustado com aquilo novo, e não sabia o que andava acontecendo na roça. Só quando eu dava por mim, estava todo mundo me olhando, sabe? A família teria uma tradição católica e acabou eu caminhando, né? Afastei primeiro e conheci na universidade um senhor chamado Elias, né? Que é de Xangô, ou era de Xangô, na época ele era de Xangô, a Ganju, e me convidou para ir na casa dele. A Ganju está circulando o senhor. A Ganju é minha vida, né? Xangô é minha paixão, está em todas as marcas, porque primeiramente eu levo a coisa como uma questão de justiça. Eu não consigo ver o outro sendo prejudicado sem levantar uma voz. Mas enfim, conheci seu Elias e ele me convidou para uma sessão que a esposa dele dava. Nessa sessão, fui assistir e estou numa porta, sai o caboclo boiadeiro. Ele saiu, né, para fazer o giro dele, tirou o laço, de uma porta a outra ele arremessou, veio cair exatamente no meu pescoço. E eu perdi a consciência. E aí o processo começou a apurar, né, apurar coisa. Os mais velhos que estavam lá na época, disseram que eu precisava fazer um jogo. Onde eu ia, eu fiz alguns jogos.
de Búzios e soldava em iniciação. Procurei alguns pais de santo e fui parar na casa de Paiadinho, onde me iniciei. Mas esse processo todo eu ainda não admitia, porque eu corria, um dia eu cheguei do trabalho cedo, fui almoçar, e o caboclo boiadeiro, que é o caboclo hoje, meu caboclo, ele me tomou e deixou um monte de recados. Um deles era que eu procurasse ir com minhas pernas para não ir com as pernas dos outros. E o jogo já estava dizendo tudo, iniciação, Oxóssi queria iniciação, Oxóssi queria iniciação. Iniciei, hoje dono dessa casa aí, achei o Milolá, que a gente vem tentando fazer o melhor, mas mesmo fazendo o melhor a gente encontra os intolerantes, no meio do caminho. Sim, e uma das grandes queixas, não sei se eu posso classificar como queixa, mas também como sacerdote, sei da dificuldade que é manter a vida profissional, a vida civil, digamos assim, e a vida religiosa. Então, a tarefa do sacerdócio é uma tarefa árdua que requer da gente muito comprometimento, engajamento e acaba consumindo uma parcela importante da nossa vida privada. Como é que o senhor faz para administrar essas coisas? O senhor é funcionário público federal, uma grande instituição, uma das maiores do país, Como é que faz para equilibrar as obrigações, enfim, toda a infraestrutura que uma casa de santo requer, que requer cuidado. Só a gente que sabe o que é ser acordado no meio da madrugada para dar socorro a alguém, ainda que tem que levantar no outro dia às 5 da manhã para trabalhar. E aí eu quero saber como é que o senhor faz para administrar essas vidas, essas várias facetas do senhor Roberto Oxóssi. Eu costumo dizer que o orixá é muito presente na minha vida. E por isso eu tenho conseguido. Levando essa vida como sacerdote, funcionário público e pai, porque eu tenho 2 filhos. Para a gente conciliar, não é muito difícil, porque dentro da universidade hoje eu tenho uma condição mesmo. E como pai, de estar, porque eu sou um pai presente na vida dos meus filhos, tanto filhos de axé como filhos de sangue. Meu filho hoje faz medicina lá em Aracaju, e a gente tem que dar todo suporte. No curso de medicina a gente não consegue trabalhar de forma nenhuma. Então tem que dar esse suporte, orientação, e estar aqui pedindo orientação. E eu tenho achado tempo para fazer tudo isso e ainda tempo para defender o que eu acredito, no meu sagrado. Que é o mais importante. Trazendo mais uma vez particularismo, nós nos conhecemos dentro de um momento muito singular da vida do senhor e um momento diferenciado na minha vida, como eu já tinha dito antes. Eu não sou muito fã de comprar brigas alheias, apesar de não me calar diante de nenhuma injustiça. Mas também não sou de tomar partidos em brigas públicas, ou enfim, nada que o valha. E eu tive contato com o senhor através de um projeto que o senhor desenvolve em Camaçari, mas para a gente contar essa trajetória de maneira mais coesa, que fique mais interessante para quem está vendo a entrevista, eu queria que o senhor dissesse como foi a sua própria experiência, primeiro de contato com a intolerância, e no caso do senhor, uma intolerância que foge das raias do ideológico, porque teve efeitos práticos, efeitos físicos. Como foi que isso aconteceu, como foi que o senhor lidou com essa situação nesse interim, até que a gente chegue no recorte do nosso primeiro encontro e daí a gente passa adiante. Como um homem de fé, com uma verdadeiro respeito que eu tenho a todos, mas em especial eu tenho carinho. Xangô é meu pai, e tive prova disso em todo o meu caminhar. Os alicerces dessa casa, o homem de Xangô estava na frente. E é interessante falar disso porque ainda mexe com a gente, A vida daqui desse Ilê era uma vida tranquila, normal, até uma empresa, Urca Empreendimento, do grupo Arca Engenharia, que vinha desapropriando muita gente aqui ao entorno dessa comunidade, tirando mesmo as pessoas da sua posse de uma forma injusta, desonesta, porque aí tinha apoio de político, de polícia, de seguranças dele. E aqui não aconteceu diferente. Eles forçaram, entraram, derrubaram os assentamentos sagrados, a árvore sagrada, mexendo com o imaterial, porque eu digo, hoje a gente não consegue colocar
porque a gente consegue colocar o material, mas o imaterial, essas pessoas que eu citei já não estão mais aqui no AIE, estão no Urum. Enfim, né? Ameaça de morte, ameaça de não podia cultuar, porque a gente não podia tocar um atabaque, porque não podia um cliente vir na casa, porque lá na rua ele já fazia, né, o bloqueio dessas pessoas e não deixava entrar. E quando eu me deparei nisso, o meu primeiro apego, né, é o que eu não largo nunca. Eu digo que eu vou morrer um homem de orixá. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu tive que me pegar com quem? Com as divindades, os orixás, porque houve um momento muito difícil aqui. Imagino que esteja emocionado, mas para ficar claro para as pessoas que não saibam, que vão estar vendo, efetivamente qual foi a ação da empresa? Foi a invasão do terreno, além da quebra das... Isso foi invasão com máquinas, inclusive. Invadiram com máquinas, tratores, derrubando árvore sagrada, segurança, 20 homens armados de facão, e os filhos de santo querendo brigar, e precisava ter um controle, sabe, porque tudo que a gente não... E a gente procura levar na nossa vida é a paz, a tranquilidade e a segurança de todos. E houve... Assim, os caras pediam para a gente confrontar. E a gente recolheu o povo, né? A gente não pode, ele vai botar... O que a gente não puder botar no lugar, a gente vê o que é que faz. Mas entraram com máquina, entraram com armas e foram passando por cima de tudo, do que encontrava. Não podia ter reação, porque idosos dentro de casa, criança, né? E os adolescentes e os homens que tinha aqui, ainda era um grupo muito maior dele. Tudo que a gente não queria era o confronto. Aí procurava a polícia, as empresas, a conivência do próprio Estado com a situação do município aqui. A empresa é uma empresa de posse. Mas, enfim, isso foi tramitado na justiça, então um processo que estava durando aí 3 anos. Né? E fé e amor e acreditar no orixá, hoje a gente pode contar uma outra história diferente, né? É uma história de vitória. Já tinha dito para o senhor isso em off, eu acho importante botar esse marcador. É uma vitória pessoal, é uma vitória do coletivo, enquanto EBE, enquanto Casa de Santo, mas é uma vitória do povo de Santo. Haja vista que não só o racismo no Brasil, mas a intolerância, ela encontra respaldo do ponto de vista institucional, né, porque parece que a todo momento o Estado que se prejulga laico, mas ele só se prejulga dessa forma, já que as pessoas que compõem esse Estado são arbitrárias, e a gente está vendo essas arbitrariedades a todo momento. Então essa vitória ela tem que ser exacerbada mesmo, comemorada em todos os níveis e publicizada. As pessoas precisam saber o desfecho dessa coisa. Assim. E assim, eu analisando hoje friamente, é de uma perversidade tão grande, porque o racismo estava claro e explícito. Eu não conseguia enxergar diante de tanta coisa que estava acontecendo. Ameaça de filhos de santo, contra filho de santo, porque eu tive filho de santo ameaçado com uma arma de fogo na cabeça, porque estava defendendo um assentamento do orixá, né? Uma árvore que era sagrada. Digo isso com tranquilidade, porque a empresa, ela vendeu um terreno que não era dela, porque ela tentou se apossar do terreno, vendeu, né? Conseguiu o apoio de outra empresa porque era interessante para ela, por ter resistência, por capital. E em conversa com um dos donos dessa outra empresa, ele me disse o seguinte: se fosse uma igreja, ele já tinha resolvido, mas para o candomblé eles dizem que não perde. Xangô mostrou diferente. Né? Cabecila, que Xangô sempre possa mostrar diferente. Mas esse enfrentamento ele é importante e vai ser o fechamento da nossa entrevista. Passado esse momento que é emblemático para a construção, inclusive, da consolidação da fé, da consolidação da Casa de Santo, como surgiu o movimento que levou a nos encontrarmos, que foi o Tira de Rua? De onde surge a necessidade de uma movimentação pública nesse sentido? O que motivou o senhor a esse tipo de organização? Porque nós nos encontramos, nós nos conhecemos já na segunda versão, não é isso? Verdade. No segundo momento do encontro. Mas como surgiu a ideia? De onde vem a ideia inicial? A ideia inicial
Quando eu não achava que estava todos os caminhos difíceis e complicados, e de uma palestra que eu fiz na OAB, buscando apoio, né, que a gente militou aí, né, de direitos humanos, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, entre outros órgãos, como o CEPROM, buscando apoio, e eu vinha de lá pensando, né, da última audiência que foi feita, onde a juíza se mostrou completamente intolerante à religião. O que é que eu preciso fazer para chamar a atenção? Né? Para dizer que é uma casa de religião, é uma casa que precisa ser preservada, né? É um espaço que é nosso. Então, pai, o Cheira de Rua nasceu nessa necessidade, dessas ameaças, né, de intolerância, de racismo. Uma necessidade de publicizar, de buscar uma forma de tornar pública todas as violências que o senhor vinha sofrendo, inclusive do ponto de vista institucional. Já vista que o senhor está declarando que a juíza que estava encarregada do caso se posicionou de maneira intolerante diante de uma situação onde presume-se que o magistrado seja o máximo do humanamente possível, né, isento de emitir juízo de valor para que ele seja justo. É o mínimo de honestidade que se espera de um magistrado, de uma profissão, que você coloca como paraninfo alguém que tem que decidir o que é mais justo para todas as partes envolvidas. Enfim, os advogados, né, pediu a suspensão e ela aceitou de imediato. Isso aí ficou muito claro que ela era uma pessoa que não tinha condição de julgar uma causa dessa da religião de matriz africana, já que ela tinha dela, né? E fica claro que ela tinha, certamente não era de matriz africana. Saímos para o Cheira de Rua, né, e as pessoas, por necessidade, né, eu estou dizendo, as casas de Camaçari e algumas casas vizinhas, por necessidade de entender que a gente precisa de política, precisa mostrar que esse povo existe, dessa religião, e foi o primeiro ano de sucesso, não é? Porque os adeptos de Santos de Camaçari, a gente teve um público para o primeiro ano que ninguém acreditava, de umas 350 pessoas, sacerdote e sacerdotisa. Não estou falando do movimento que circulou naquela praça. Sim, saindo do primeiro ano, um evento que foi um sucesso, a gente sabidamente reunir povo de santo em prol de uma causa comum, de uma pauta única, é deveras complicado. Qualquer pessoa que minimamente politicamente envolvida sabe da dificuldade de reunir o povo de santo dentro do espaço público, então eu considero realmente 300 pessoas reunidas em prol de algo um número deveras significativo. Vamos dar um salto cronológico. Um ano depois, haja vista que o evento já tinha ocorrido, com certa repercussão dentro da cidade de Camaçari e redondezas, como que um ano depois, um processo que já estava estabelecido, ou seja, de certa forma as pessoas já sabiam o porquê daquilo acontecer, foi alvo de tanta polêmica, que ganhou as redes sociais através de uma polêmica absurda, onde ele capitaneando, cooptando, porque a impressão que eu, como até então alguém completamente de fora tive, foi de você buscar depoimentos com enviesamento, não foram buscados posicionamentos imparciais para falar acerca de um assunto. Cooptou pessoas específicas num momento específico para dar opinião que corroborasse da opinião dele naquele momento. Isso fez com que essa polêmica ganhasse as redes sociais, com tanto apoiadores quanto críticos, mas ao fim e ao cabo, eu acho que uma iniciativa que até que partiu do Ogan Jassanã e uma conversa que nós tivemos, vamos ouvir o outro lado da história, e aí foi o momento onde eu vim até Camaçari para ouvir o senhor e as outras lideranças envolvidas no Cheira de Rua, para ouvir, não vou dizer o lado mais verdadeiro, né, que toda história tem duas versões, nesse caso a história tinha várias versões, mas meio que estava sendo negado a possibilidade de vocês de ter voz, de falar, haja vista que uma das estratégias utilizadas foi pegar figuras emblemáticas do cenário afro-baiano no afã de tirar todo o crédito do processo do Cheira de Rua. Porque quando eu vou buscar lideranças que, do ponto de vista tanto litúrgico quanto midiáticos, têm um poder, ou seja, são formadores de opinião, eu estou querendo desmerecer qualquer iniciativa por parte do outro, né? Se uma grande alorixá baiana está falando contra, quem é o resto para falar a favor? Se o secretário de Cultura do Estado da Bahia
que levianamente também se posicionou de forma contrária, sem ouvir a outra parte envolvida no processo, qual foi o sentimento do senhor nesse momento, diante de toda aquela situação? Porque se a gente está falando de intolerância religiosa, a gente pode falar de certa forma que o movimento que foi criado pelo senhor sofreu uma discriminação e uma violência, e dessa vez por parte dos nossos. Verdade. O senhor já tinha sido violentado pelos externos. Achando pouco, vamos violentar os de dentro. Quer dizer, o próprio povo do santo, vivendo nos momentos mais terríveis da nossa história dentro do Brasil, um momento onde as forças estão todas aí coadunadas para desmerecer o povo do santo, para atacar o povo do santo, e pela vaidade de um zelador, ou que se diz zelador, enfim, não importa, conseguir criar, cooptar esse tipo de ataque que para mim foi desonesto, covarde. E aí eu quero ouvir, e o senhor tem toda a liberdade para falar, bote para fora mesmo a emoção, o sentimento, o que foi que rolou nesse momento, já que o projeto já havia acontecido, ou seja, as pessoas envolvidas na denúncia, na acusação, já sabiam desde o princípio que o que elas estavam falando era uma mentira. Sabia que era uma mentira desde o princípio e ainda assim envolveu outras pessoas na sua ilusão. Verdade. Eu agradeço mais uma vez, não é, a Baba Miodé e a Xangô, não é, por nessa hora tão importante aparecer o Jorge Ora, não é, nesse processo. Isso aí eu tenho que agradecer. Eu acho que a ancestralidade, enfim, ela procura ajustar as coisas que estão faltando. Porque já me faltava até força para estar combatendo, porque era até 4 horas da manhã, a gente conversou até muito tarde, algumas vezes, pelas redes sociais. Muito complicado, não é? Porque ele foi convidado para estar em todo o processo, para conhecer, e teve conhecimento do que se tratava o Xerê de Rua, qual era a proposta. A proposta é combate à intolerância religiosa e o racismo, e buscar políticas públicas para o povo de terreiro. Estava claro, mas a ideia não partiu da minha casa, nem de mim. E teve a repercussão no primeiro ano, no segundo ano eu não vou deixar crescer. E eu tive, né, informação de cidades vizinhas que eu vou acabar com o Xerê de Rua dentro de Camaçari, porque dentro de Camaçari só eu posso mandar, só eu posso brilhar. Aqueles vídeos de uma forma desonesta, mal informada, não é? Ele passou o que queria e as pessoas aceitaram sem um pingo de respeito. As pessoas, importante frisar, levianamente também, porque cabe à liderança ser sábia. Eu não admito uma pessoa velha, de idade de santo, que compra uma história sem se dar minimamente ao trabalho de ouvir ao outro lado antes de emitir juízo de valor. E todas elas foram por esse caminho. Perfeito. Eu estava fazendo acordo na Secretaria de Cultura, né, sobre a forma, uma comissão de 20 sacerdotes e sacerdotivas. Pessoas que, como Mãe Carmen, de 73 anos de iniciado. Né? Como citei uma frase, Orixá é minha vida é baseada nas forças vivas da natureza. Em memória, Pai Edinho do Oxóssi. Complicado, né? Eu fiquei... que me tirou o chão naquele momento, de acordo, né? Fazendo um acordo com a Secretaria de Cultura, que o dia era para a religião de matriz africana, mesmo sendo um projeto, um festival de cultura, mas o dia não teria nenhum tipo de bebida, nenhum tipo de banda, nem palco, como foi ventilado e colocado para desfazer e montar uma imagem. Vamos botar as coisas em pratos limpos, que haveria um palco com bandas e a expressão do Xerê de Rua, ou seja, a expressão da nossa religiosidade seria envolvida com grupos de pagode, funk, enfim, com várias outras atividades que ainda eu não vejo como nada depreciativo. A não ser que vocês me digam que as bandas e os músicos de Camaçari promovam orgia em seus shows, uma expressão artística, uma expressão cultural. A mim não ofende. Eu até poderia ter a distinção, como eles fizeram, olha, que não esteja tudo num pacote só. Pacotes esses que já existem no Carnaval de Salvador, pacotes esses que já existem no Carnaval de Rio de Janeiro, e eu não vejo ninguém se pronunciar de forma contrária. Né? O que incomodava era o Xerê de Rua. O que incomodava era o não protagonismo ou não estrelismo de um indivíduo que se achava no direito de ser a ponta de lança de um algo que era coletivo. É a leitura que eu faço. Mas vale salientar aqui, de uma forma muito clara, né, e as redes sociais estão aí, porque isso não é apagado,
Logo depois do primeiro ano, ele tentou fazer esse xerê de rua em Lauro de Freitas, não vingou. Levou para Cachoeira e lá ele dançou o xerê de rua. Lá podia, naquele momento, né? Aqui não podia. Enfim, criou uma polêmica desnecessária, desonesta, injusta, nos enfraquecendo politicamente, nos porque enfraquecendo politicamente. As redes sociais vendo lideranças religiosas afro-brasileiras se digladiando publicamente como se fossem crianças, brigando por um doce. Ao invés de, ainda que houvessem divergências políticas e ideológicas, isso teria que ter feito em off, entre nós, não publicamente como foi feito. Para mim, mais me incomodou foi a maneira como se lidou, como se não houvessem lideranças religiosas. Quer dizer, você tinha 20 líderes religiosos na comissão que montou o xerê de rua, e ainda assim essas 20 pessoas foram tratadas como se fossem crianças. A motivação que me trouxe até Camaçari para ouvir as vozes de vocês foi muito mais da indignação de ver um líder de nossa religiosidade se virar contra a gente mesmo. Não que não sejamos passíveis de críticas, nós temos que criticar, nos autocriticar, porque inclusive é importante para avançar dentro do processo, principalmente o processo político, mas naquele momento não havia contexto. Em nenhuma instância não havia contexto para a postura dele, não havia contexto para a postura das pessoas que ele conseguiu cooptar. Não obstante, ainda quando se provou por A mais B que a acusação foi leviana, ele ainda continuou mantendo a posição e dessa vez tentando ser condescendente. Olha, eu sou irmão, eu sou amigo, eu sou querido, no entanto não concordo com vocês. Enfim, essa foi a grande motivação que me trouxe, e aí quero que o senhor fale mais um pouquinho desse sentimento, né? Qual é o sentimento de se sentir atacado por aquele que deveria estar junto, lutando por uma batalha que é muito maior, né? Você sair do personalismo e, como o senhor mesmo falou, a intenção do xerê de rua era dar visibilidade para o problema da intolerância religiosa na região de Camaçari, mas mais do que isso, buscar junto aos órgãos competentes, buscar junto ao Estado o que é dele de obrigação, que são políticas públicas voltadas para o povo de Santo dentro de um entendimento coletivo e não do personalismo que, na minha leitura, e posso ser leviano porque sou humano e me dou o direito de errar, foi algo extremamente individualista e personal. Eu não sou a estrela, então não pode ser, não pode acontecer. Aí está a pura verdade, assim, essa coisa contraditória, né? Dessa forma que ele manifestou, seja lá o desejo de desconstruir, a gente observa muito claro porque com esse mesmo nome tentou-se fazer esse projeto com o apoio do terreiro dele, aí tinha que levar o nome do terreiro dele. Não foi isso que a gente pegou nas redes sociais? Eu observo, com um cuidado e às vezes com muita mágoa, pensei todo o projeto, ele teve acesso ao projeto, ele leu o projeto, ele viu a primeira proposta do xerê de rua, na rua, e o que se falou, o que se buscava, a recepção do povo de Santo com um município que mostrou que conseguimos reunir uma grande quantidade de sacerdotes e sacerdotisas. É esse o propósito. A gente sabe que o sagrado fica nos nossos quartos de santos, no nosso barracão, que é o AU. O que a gente levou foi louvação ao orixá, e dizendo que a religião de matriz africana ela precisa se empoderar dos espaços que foram tirados. Sim. Tá certo? Foram tirados e cada dia mais. E entenderam. Os terreiros de Camaçari entenderam isso, eles querem ir para a rua, a gente não precisa mais estar escondido. E a gente não precisa, dentro de nós mesmos, por vaidade, ou por não concordar, procurar das redes sociais para se expor mais, dar arma ao inimigo. Toda vez estivemos abertos e colocamos isso para ele, para outras pessoas que quisessem conversar, contribuir, ajudar, fazer o projeto alavancar. Mas as pessoas que estão são pessoas antigas na cidade, são pessoas respeitadas, pessoas que têm a idade, como eu disse, de 70, 40 anos de axé, de iniciação. Será que essas pessoas são irresponsáveis de verdade? Não merecem o respeito? Todas elas foram desrespeitadas. Sim. Mas será que isso é justo?
A gente está se encaminhando para a reta final da entrevista. Já de antemão quero dizer que foi um prazer, mais uma vez, estar com o senhor e agora ouvir um pouco mais dessa história e não apenas ouvir agora, como registrar e abrir um pouco mais para o país. Sei da sua aflição diante da Câmara, mas superou, está até aqui. Então, como um mote, meio que a via de regra do que está acontecendo em seu discurso tem a ver com a intolerância, uma das perspectivas do grupo de estudos Braulio Goffman é justamente perpetrar o enfrentamento contra a intolerância. Então, diga para a gente assim, como é que o senhor imagina que é o melhor caminho, ou, para além de iniciativas como o Xire de Rua, as possibilidades de enfrentamento real de um problema que está aí, né, efetivo, o aumento exponencial de movimentos de ordem neopentecostal ligados a uma classe política, ou seja, atuando dentro do Estado, jogando ainda mais por terra o conceito de laicismo, e como é que a gente pode, de fato, se organizar para esse enfrentamento. Qual é, na cabeça do pai Roberto de Oxóssi, o melhor caminho no momento sombrio que a gente está vivendo para o enfrentamento da intolerância religiosa? Eu costumo dizer que o Xire de Rua é uma ferramenta boa, não é, para estar combatendo esses atos de intolerância. Até porque a ideia é mostrar que o diferente da gente é a forma de dizer, saudar o Criador Todo-Poderoso, o Olodumare, ele chama de outras formas, né? O Lorun e a gente de nossa forma. Mas o projeto Xire de Rua conseguiu desmistificar um pouco a nossa religião dentro da cidade de Camaçari. Na primeira edição, a gente teve padres, pastor, que bateram palma, né? Bateram palma e procurou entender um pouco do que ouve-se falar, não é? Achando que a religião de matriz africana é maldade, perversidade, é a falta de informação mesmo. Então o Xire de Rua ele vai com a proposta de informar, né? De mostrar o município, tem esse povo todo aqui, estamos presentes, somos eleitores, né? Aí eu acho que a gente precisa ser inserido nesse processo como tal, mas se organizar, né? Criar proposta entre nós mesmos para esse enfrentamento, porque começa daí. A política, infelizmente, está dentro de tudo e o candomblé hoje não pode ficar de fora, né? É um papel de nós, sacerdotes, sacerdotisas aí, está mostrando que a gente precisa ser ouvido e enxergado como qualquer outras religiões aí. Tá certo, pai Roberto. Então agradeço mais uma vez. Mas o prazer é meu, pai George. Quem agradece sou eu. Nada. Né? Eu digo, esse olhar justo, né? de um grito de um povo. Né? Eu digo que a proposta do seu trabalho é um olhar justo dentro de uma realidade que, se não tivermos cuidado, né, eu não sei o que será daqui para frente. Vamos fazer diferente. Não sei se vai melhorar, não. Essa é a ideia. A gente está aí batalhando. Eu que agradeço mesmo, assim, por tudo. Primeiro, pela coragem do senhor, junto com a sua comunidade, com o seu EBEC, com seus filhos de santo, de partir literalmente para o enfrentamento. O momento que nós estamos vivendo, ele é sinistro. E talvez algumas lideranças não perceberam isso, porque não adianta elas se esconderem dentro de suas casas bonitas, com seus filhos doutores e afins, com seus títulos, porque no momento que elas forem alvo de um Estado que se encaminha para a perda do laicismo a curto e médio prazo, né, enquanto nós não conseguimos nos unir em prol de uma pauta única, ou até mesmo criar pautas buscando as políticas públicas direcionadas para o povo do santo, o movimento neopentecostal representado pelos seus fiéis, vamos botar muitas aspas assim, mais mal intencionados, estão aí cerceando nosso direito. Então, você tem políticos que, supostamente legislando em prol do direito dos animais, estão tentando nos impedir de fazer nossos sacrifícios rituais. Quer dizer, o animal é importante, eu acredito que ele seja importantíssimo para a nossa religião, mas eu consigo ser bondoso para com os animais, mas maléfico e maledicente para com o ser humano. Na minha cabeça, essa conta simplesmente não funciona. Então, eu agradeço pela receptividade desde a primeira vez,
desde o primeiro contato, o acolhimento na sua casa de santo, com os seus filhos, com as pessoas que têm sido cuidadosa comigo, com o trabalho do grupo de estudos Braulio Goffman, né, com a proposta da organização em registrar a memória do candomblé, porque nós estamos perdendo. Perfeitamente. Então é importante que esses momentos sejam registrados, documentados, para ficar para a posteridade, para que a gente possa discutir de forma crítica sobre as coisas. É importantíssimo, então só podemos agradecer pelo recebimento mais uma vez. Eu que agradeço, e assim, ó, eu costumo dizer que Motumbá, Motumbá, a todos, vai ser, pai. A todos os irmãos, a todos que certamente vão assistir esse vídeo, não é? Eu não comecei, eu sou meio inibido com essa questão de câmera, mas Motumbá, Motumbaxé, e agradeço, não é, ao trabalho do nosso querido pai Ogan Jassanã, né, e o seu, porque é de extrema importância para a religião. Nós que agradecemos. Axé. Achei.